dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então vamos dar sequência então ao conteúdo que a gente viu anteriormente e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as características da população brasileira. Esse conteúdo vocês conseguem acompanhar pela apostila de vocês da página 48 até a página 53. Assim como todo mundo, né, o Brasil não foi diferente, ele começou a crescer muito de maneira populacional, digamos assim, a partir do século XX, né? Então a gente tem dois fatores que são muito intensos nesse processo, né, de crescimento populacional. A gente tem o primeiro, que seriam as altas taxas de natalidade, né, com consequência de uma baixa taxa de mortalidade, fazendo com que esse crescimento vegetativo fique positivo a partir do século XX. E a gente tem as melhoras nas condições de vida dessa população, que deixa muitas vezes os interiores, né, principalmente o campo, o meio rural, e vem se deslocar então para cidades onde encontra uma melhor expectativa de vida. Quando a gente vai falar um pouquinho de estrutura etária, que é o próximo subtema que a apostila traz, a gente vai falar um pouquinho da distribuição dessa população, então, pelo território brasileiro, levando em consideração o seu gênero, né, feminino, masculino, ou a idade, então, desde 0 anos, né, até 80, 90 anos, ok? Então, na página 49, a gente tem um gráfico que é bem bacana para vocês observarem, tá? O que esse gráfico mostra? Ele mostra como era, então, essa pirâmide etária nos anos de 1960 e qual que é a previsão dessa pirâmide, então, para 2020, né? Então, o que a gente consegue observar? Na pirâmide de 1960, a gente vê que ela tem um formato bem de triângulo, né? A base dela é bem mais larga, né? E o topo dela é bem mais estreito. O que significa isso? Que a gente tem um maior número de pessoas nessa faixa etária, entre crianças e adolescentes, e um pequeno número de idosos, correto? Com a estimativa para 2020, né? Uma estimativa porque quando foi feito ainda não estava no ano de 2020 a apostila, a gente consegue ver que essa pirâmide etária ela já perde a ideia de pirâmide, né? Ela já não fica com aquele topo tão afunilado e a base mais larga. O que a gente consegue observar? Que a gente tem um maior número de idosos na parte superior dessa pirâmide, né, se comparado a 1960. Significa o quê, então? Que essa população está com um elevado índice de expectativa de vida. Essa população está envelhecendo mais. Isso é um fator positivo para um país, porque significa que essa população está tendo mais condições de chegar, né, à fase mais adulta, à fase mais avançada, ok? Então isso é um fator positivo para o território, né, para qualquer território, principalmente aqui para o nosso, para o território brasileiro, ok? O próximo subtema que é tratado na apostila é sobre distribuição desigual pelo território. O que quer dizer isso daí? Distribuição desigual, né? Que não é igual, é diferente, né? Então a gente consegue observar que a região sul e a região sudeste são os locais onde tem o maior número de população, né? Então, principalmente a nossa região aqui, parte de São Paulo, Rio de Janeiro, a gente consegue ver que tem um elevado número de população morando, tanto principalmente, né, nos centros urbanos. E a gente consegue ver que mais a parte norte, né, e a parte centro-oeste tem uma menor um menor número dessa população, então, se comparado aqui ao nosso território, que seria a região sul, mais a região sudeste, ok? Isso tem a ver com o processo industrial, né, com a questão da cafeicultura, com a questão de áreas destinadas ao plantio, né, que o centro-oeste e o norte têm, questão de vegetação, que o norte tem muitas áreas que têm preservação permanente, né? Então, tudo isso daí é levado em consideração quando a gente está falando, né, de como essa população está distribuída pelo território brasileiro. A gente consegue observar também que no Brasil a gente tem, de maneira geral, 24 habitantes por quilômetro quadrado. O que significa isso? A gente é um país muito populoso, mas um país não muito povoado. A gente tem um número de habitantes muito grande, mas essa população não está distribuída de maneira igualitária por todo o território. A gente tem áreas onde tem uma maior concentração e áreas onde tem uma menor concentração. Para a gente poder exemplificar isso que eu estou falando, eu gostaria que vocês pegassem a apostila
na página 50. Aí tem um mapinha que a gente vai fazer uma análise e vai responder o exercício número 1 e número 2, ok? Esse mapa, então, é sobre Brasil, densidade demográfica no ano de 2010. O que esse mapa mostra? Os tons mais escuros, principalmente esses banhados pelo litoral aqui do Oceano Atlântico, são as áreas onde tem um maior número de população vivendo, né? São áreas mais densamente povoadas. Já em comparação às áreas mais claras do centro-oeste e do norte, são áreas que têm menos população morando, né, nessas regiões. Então a gente tem lá perguntinha número 1 e perguntinha número 2 que a gente vai fazer agora, bem rapidinho. Pergunta número 1. Cite 3 unidades da federação com baixa densidade demográfica. Como que a gente vai fazer essa análise? A gente vai olhar nesse mapinha, onde as cores estão mais claras. Então, por exemplo, o estado do Amazonas, do Pará, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso do Sul, parte de Tocantins, Amapá, são regiões onde tem uma baixa densidade populacional. E a perguntinha número 2. Cite 3 unidades da federação que apresentam elevada densidade demográfica. Então, eu estou falando onde tem muita gente morando. Então, toda essa parte do litoral, né, se a gente for pegar São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, toda essa área do litoral são áreas densamente povoadas, certo? Então, elas têm uma maior concentração dessa população. Beleza? Só para a gente poder exemplificar essa parte que a gente está vendo. Dando sequência, então, no conteúdo, a gente vai ter o próximo subtema, que seriam movimentos populacionais. A gente tem, de maneira geral, as migrações, né, que ocorrem dentro do próprio município, que ocorrem dentro do estado e dentro do próprio país, correto? Mas eu queria chamar a atenção para vocês para esses 2 movimentos populacionais, que seriam o êxodo rural e os movimentos pendulares. O que seria isso? O êxodo rural nada mais é do que a saída do homem do campo em direção às cidades em busca de melhores condições de vida, correto? Já esses movimentos pendulares seriam o quê? Seria, por exemplo, a gente ocorre muito aqui na nossa região, em Mandaguaçu e Maringá. Como Maringá é uma cidade muito maior, tem uma oferta de empregos muito maior se comparado aqui com o nosso município, a gente tem muito essa migração pendular. Seriam pessoas que vão para cidades vizinhas, né, trabalharem, ficam um dia inteiro fora e voltam à noite para a sua cidade de origem, né? Essa cidade de origem também são chamadas de cidades dormitórios, né? Porque essa população literalmente só vem para dormir, porque ela trabalha o dia todo em outro município, né? Então isso acontece muito aqui entre Mandaguaçu e Maringá, correto? Por conta, né, do número grande de ofertas de empregos que a gente tem no município vizinho e no baixo número de empregos que a gente tem no nosso município, ok? Para a gente finalizar agora o nosso último subtema, evolução dos indicadores socioeconômicos. O que seria isso daí? Esses indicadores socioeconômicos nada mais são do que os números que representam a realidade social e econômica de um município, de um estado ou de um país. E a gente tem 4 de maneira geral, tá? Que a gente vai ver bem brevemente, até porque a apostila traz ele de uma maneira bem breve. O primeiro, né? IDH. O que é IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Ele vai analisar como é a qualidade de vida dessa população em determinado município, estado ou país. A gente tem o índice de Gini, tá? Que ele vai medir então um pouquinho sobre a concentração de renda, né? Uns que tem muito, uns que tem pouco, correto? Então, de maneira geral, a gente tem muita gente em território brasileiro que tem pouco e pouca gente em território brasileiro que tem muito dinheiro, ok? O terceiro indicador, então, socioeconômico, seria a taxa de desemprego. O que seria a taxa de desemprego? São pessoas que estão desempregadas e que fazem parte da população economicamente ativa, né? O que seria essa população economicamente ativa? Aquela população que está na idade de trabalhar e por algum motivo, né, ela não está trabalhando, seja por falta de oportunidade, né, seja por falta de opções de emprego na área em que ela se formou, na área em que ela atua, ok? E por último, a gente tem o índice de vulnerabilidade.
Como o nome mesmo fala, vai voltar principalmente aquelas categorias mais vulneráveis da população, né? Principalmente aquelas que têm, principalmente aquelas com exclusão social. Tá? Então, aquelas áreas menos favorecidas, aquela população menos favorecida, que ocupam locais menos favorecidos, né, dentro do país, ok? Então, isso daí, todos esses assuntos que a gente viu agora, fazem parte das características gerais da população brasileira, né? Foi um apanhado geral. Para vocês terem alguma dúvida, de vocês consultem na apostila novamente, que eu falei de uma maneira bem simplificada aqui, e qualquer dúvida vocês entrem em contato comigo, ok? Muito obrigada, até a nossa próxima aula.